Depois de dar uma surra em um dos alunos, Eric é expulso da escola. O único lugar que aceita ele depois disso é um internato, mas lá as coisas são bem mais tensas do que ele imagina. A história de Eric acontece na Suécia durante os anos 50. O que acontece é que com 16 anos, Eric Ponte é um cara meio rebelde, líder de uma gangue. Um dia ele bate em um dos alunos da escola onde ele estuda e é expulso de lá, como eu falei pra você. Como ele é só um adolescente, ele precisa continuar estudando, mas o único lugar disposto a aceitar ele é um internato para meninos. A mãe dele, a Karen, acha que essa mudança é uma boa oportunidade para o moleque se ajeitar na vida. Ela pede para ele prometer que vai ser um bom aluno e, mais que isso, uma boa pessoa. No trem pro internato, uma linda garota senta perto de Eric, que perde toda a pose de durão quando vê a menina. Os dois descem do trem na mesma estação e ela pergunta se ele tá indo pro internato. Eric fica sem graça e mente, dizendo que ele vai se alistar no exército. Já no internato, Eric é recebido pelo diretor, que garante que a escola tem como base o trabalho em equipe e que os alunos mais velhos ajudam os mais novos. Eric promete que vai se adaptar bem ali, apesar do seu histórico. E ele tá falando sério, ele tá determinado a ter uma vida melhor e sem toda aquela brigação que ele tinha, agora que ele tá longe do padrasto e de todos que ele conhece. Em busca do presidente do conselho infantil, Eric entra no Olympus, uma área reservada para os alunos mais velhos. Assim que ele entra, um cara chamado Otto deixa claro que ele devia ter batido na porta. O Bernard, presidente do conselho, fala que tem que usar sempre o uniforme da escola. Ouvindo isso, Eric tira a farda da mochila para se trocar ali mesmo, no meio da sala, o que faz os outros garotos rirem dele. Depois de conhecer a escola e ir para o seu quarto, Eric vai para o refeitório e acaba encontrando alguém especial. Sabe aquela crush do trem lá? Bom, ele encontrou ela, e ela se chama Maria. Ela trabalha no internato como cozinheira. Acontece uma movimentação na mesa dos alunos mais velhos. Um garoto derruba acidentalmente um copo, e Otto e um dos membros do conselho infantil bate na cabeça dele com um talher como castigo. O Eric fica surpreso porque nenhum dos professores fez nada para impedir. O Otto nem reclamou com ele depois. Só continuaram comendo como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, Eric volta pro quarto e conhece seu colega de quarto, Pierre. Pierre é um cara tímido e gente boa, e ele conhece bem essas punições que os alunos mais velhos aplicam nos mais novos. Enquanto os dois conversam, Pierre explica que ninguém se defende dos castigos, porque atacar os membros do conselho estudantil resulta em expulsão imediata. Bem nessa hora, a gangue de Otto invade o quarto para examinar as coisas, mas isso é só uma desculpa para plantar lá um fuminho para eles e incriminar os dois. Chega o fim de semana e Eric pode visitar a sua família, mas em casa as coisas não são muito melhores. Que o padrasto do Eric é muito brabão e bate nele com o cinto por qualquer coisinha que o moleque faz. A mãe dele só fica lá paralisada de medo. De volta à escola, Eric vê Otto sendo um vacilão e abusivo com outros alunos. E para piorar, durante as aulas, os professores não valorizam as suas participações. Os únicos momentos bons são com Pierre, que mostra para ele um estoque de fumos escondidos na floresta. No caminho de volta pro prédio da escola, eles topam com Maria e uma amiga andando a cavalo. Só para atirar um com a cara de Eric, ela chama ele de soldado, já que ele tinha dito que estava indo se alistar quando os dois se conheceram. A piadinha só faz o Eric gostar mais ainda dela, mas Pierre avisa que é contra as regras se envolver com as funcionárias. Aí ele fica mais apaixonado ainda. Depois, no refeitório, os alunos são informados de que Johan, o garoto que quebrou o copo e levou uma paulada do Otto, tinha ligado para a mãe para reclamar dos problemas na escola, mas pro azar dele, a mulher nem ligou e ainda dedurou o menino pro diretor. Como punição por isso, Otto entrega uma luva de couro para ele, o que significa que ele tá desafiando o Johan para um fight mais tarde. Por falar no Otto, o Eric foi chamado para se apresentar ao conselho estudantil por causa daquele fumo que foi plantado no quarto dele. Ele tenta dizer que aquilo foi armação do Otto, mas termina sendo punido mesmo assim, ficando proibido de ir para casa por vários finais de semana. Sem baixar a cabeça, Eric deixa bem claro que não tem medo do conselho. No dia seguinte, Johan se apresenta para brigar com Otto, que diz pro garoto dar o primeiro golpe. Quando Johan tenta dar um soco, Otto bloqueia e bate com mais força.
Tá na cara que o moleque não tem chance, mas a galera continua assistindo a luta e provocando o Johan por ele ser mais fraco. Incapaz de assistir a tudo isso, o Eric corre em direção à floresta. Isso chama a atenção de Maria, que também estava lá vendo a cena. Como o Eric foi embora, ela entende que ele não apoia aquela violência. Um tempo depois, Eric mostra interesse em entrar para a equipe de natação, que é um de seus hobbies. Na escola anterior, ele também era bem envolvido nos esportes, só que o Otto fala que ele não pode porque a piscina é reservada para os alunos mais velhos. Então ele procura outra coisa para fazer, tipo estudar na biblioteca. Vendo que o cara tá até de boa, o conselho decide que precisa piorar o castigo dele. Acontece que essa decisão é tomada sem o Bernard, que é o presidente. O Otto fez isso de propósito, porque apesar do Bernard ser arrogante, ele gosta de seguir as regras. Enquanto isso, Maria encontra Eric na biblioteca e confessa que, assim como ele, não suporta ver os atos de violência contra os alunos. Durante a conversa, ela também revela que não deveria estar lendo, porque é apenas uma cozinheira. Sabendo disso, Eric vira o último romântico e, sem a Maria ver, pega emprestado alguns livros da biblioteca para levar para ela mais tarde. Antes de entregar os livros, ele tem outra reunião com o conselho sobre seu novo castigo. Mas, bem rápido, Eric percebe que eles não deveriam tomar nenhuma decisão sem um presidente que está passando o fim de com a família. Diferente do conselho estudantil, você pode decidir ajudar o canal. E é só deixar o seu like aí nesse vídeo e se inscrever para continuar vendo recaps incríveis. Voltando para a história, o Otto fica pistola com a audácia do Eric e ordena uma nova punição no campo esportivo. Chegando lá, ele conhece o treinador Tosse e seu cachorro também. Eric fica todo felizinho com o bichinho porque parece com o cachorro que ele tinha em casa. O treinador comenta que sabe sobre as habilidades atléticas que o Eric demonstrou nos outros lugares onde ele estudou e dos seus antecedentes disciplinares. Ele oferece ao Eric a chance de entrar na equipe de natação porque, diferente do que o Otto falou, não tinha faixa etária mínima para participar. Mais tarde, a Maria recebe finalmente os livros enviados pelo Eric e com eles vem um bilhete com um convite para ir ao baile daquela noite. Não muito longe dali, a gangue do Otto obriga o Eric a pagar a punição dele, que é cavar um buraco enorme perto do campo de futebol. Se ele terminar logo, vai ficar com todo o resto do dia livre e pode ir pro baile sem problema. Por isso, ele se esforça ao máximo para cumprir a tarefa. Depois de cavar bastante, ele tira um tempinho para descansar e lembra do dia em que bateu um novo recorde de natação na escola anterior. Em vez de pelo menos dar um parabéns pro moleque, o padrasto estala o cinto nas costas dele várias vezes. Não tem necessidade isso! De repente, Eric é acordado pela gangue do Otto. Eles aprovam o buraco que o menino cavou, mas dizem que não pode ter nada aberto ali, porque vai que alguém cai, né? Pé da vida, o Eric se imagina batendo no Otto com a pá. Mas como tinha prometido que não arrumaria confusão, ele só tem uma coisa a fazer: fechar o buraco que passou a tarde toda cavando. À noite todos se divertem no baile, menos a Maria, que tá achando que tomou um bolo sem saber que o Eric tá sendo castigado. No final da festa, ainda sem sinal do Eric, ela vai embora de coração partido. Ela até pensa em atirar uma pedra no quarto de Eric, mas acaba mudando de ideia. No café da manhã do dia seguinte, Bernard dá as caras na escola e percebe as mãos sujas de Eric, que confessa que foi obrigado a cavar um buraco e depois tapá-lo como punição. Ele diz que por causa disso ele não pode nem ir ao baile. Ouvindo isso, Maria entende que não estava sendo dispensada. Como o Otto não é lá muito fã de ouvir umas verdades sobre si mesmo, ele decide que isso foi uma provocação do Eric e decide castigar o moleque. De novo, ele bate na cabeça do Eric com um objeto pontiagudo, o mesmo que tinha feito com Johan. Acostumado a apanhar, Eric pergunta se aquilo é tudo que o Otto tem pra ele, mas enquanto ele tá falando, a cabeça dele tá saindo o suquinho de tomate. Isso mesmo. Como o único adulto mais ou menos sensato do lugar, o treinador leva Eric pra enfermaria. Ele pede pro Eric evitar confusão para não receber mais punições, mas o adolescente diz que os castigos nunca vão parar se ele não fizer algo a respeito. Diante dessa decisão, o treinador diz que ele pode usar o esporte para enfrentar os seus adversários. Enquanto esses dois estão na enfermaria, Bernard confronta o Otto por assumir a presidência do conselho enquanto ele estava viajando, e como o vacilão que o Otto é, ele só debochou do cara.
Depois de sair da enfermaria, Eric encontra Maria, que verifica se a ferida foi tratada mesmo. Ela não se aguenta e acaricia o rosto dele. Isso leva a um clima romântico que termina no primeiro beijo dos dois. Depois de ganhar um beijo da sua digníssima, Eric volta para o quarto mais esperançoso do que nunca. Mas chegando lá, ele encontra uma luva de couro na sua cama, o que significa que foi desafiado. Pelo Otto, é claro. Quem mais seria? Quando chega a hora da briga, o Otto fala que chegaram naquele ponto porque o Eric não sabe mostrar respeito. Eric responde que só respeita quem o merece, e aí o Otto responde com vários socos. Mesmo apanhando, o Eric tenta conter a raiva por causa da promessa de não causar mais problemas. Enquanto tá lá levando uma sova, ele lembra dos dias de liberdade na cidade, no tempo que ele era líder de uma gangue que pegava discos de música para revendê-los depois. Pegava emprestado, sabe, daquele jeito. Quando morava lá, ele também tinha que fazer coisas que ele não gostava, tipo ver o padrasto. Um dia ele tinha ido ao restaurante onde um velho trabalhava para deixar umas coisas que ele tinha esquecido em casa. Sem querer, ele esbarrou num garçom que derrubou uma bandeja com utensílios de porcelana. Por causa desse acidente, Eric recebeu uma bronca na frente de todo mundo. Bolado por ouvir reclamação, ele foi se encontrar com os amigos para irem cobrar dinheiro de umas pessoas que estavam devendo para eles. Como o Eric estava meio para baixo, Bory, um dos caras da gangue, se ofereceu para fazer o trabalho por ele, mas o Eric recusou. Na hora de cobrar a grana, o Eric mudou totalmente a ponto de assustar o cara só com a voz. Em casa, Eric foi recepcionado pelo Eike, que recebeu ele com umas bufetadas por ter sido humilhado pelo enteado no trabalho. Os golpes fizeram o Eric voltar ao presente, onde ele também estava levando uma surra. Esse moleque não tem sossego mesmo, né? Só apanha. Ele tá todo lascado e o Otto faz dele um exemplo do que vai acontecer com quem não respeitar o conselho. Mais pra frente rola outro flashback. Dessa vez Eric estava sendo elogiado por suas habilidades de natação e seu desempenho acadêmico. Mas tudo começa a dar errado quando descobre que o Bory tentou roubar uma loja de discos sozinho e acabou sendo pego. Como resultado disso, o diretor descobriu as operações de roubo e venda da gangue de Eric. Mesmo chamando o moleque de líder mafioso, o diretor deu uma segunda chance a Eric, porque vê que ele tem potencial. Mas para não ser expulso, ele precisava desfazer a gangue. Depois dessa conversa, o Eric foi confrontar o Bory, que se tremeu de medo e começou a pedir perdão assim que viu o cara. Decepcionado, o Eric deixou o controle da gangue nas mãos de Bory, como tinha dito pro diretor, até porque ele não tinha uma gangue para provocar brigas, para ele era questão de conseguir respeito. Depois de deixar essa vida de lado, o Eric tentou ser um estudante comum que não vende discos roubados. O que ele não sabia era que Bory tinha contado sobre os esquemas pro pai dele, que contou pro padrasto do Eric. O cara ficou muito boladão e aproveitou que a mãe do Eric não estava em casa e desceu a sova nele. Só que daquela vez, Eric bateu o pé e enfrentou ele pela primeira vez. Isso fez o Eric mudar o curso das coisas. Ele pegou o cachorro do Eric e um rifle e saiu. Depois ele soltou o cachorro para tentar disparar nele, mas o Eric implorou para ele não fazer nada e pediu perdão pela própria arrogância. Como o cara era vacilão, Eike viu o menino se humilhando para salvar o bichinho e disparou assim mesmo. Isso deixou o Eric cheio de raiva, boladão, porque aquele cachorro era o único amigo de verdade dele, e ele descarregou toda essa fúria na cara do Bory, por dar com a língua nos dentes. Se não fosse por isso, seu cachorro estaria vivo. Esse foi o motivo da expulsão de Eric na escola anterior e o motivo dele ter sido transferido para o internato, onde ele ainda tá tomando uma coça. No final da surra, no final da sapecagem, Otto estende a mão como se fosse para eles fazerem as pazes. A mesma coisa que o padrasto dele fazia ao terminar seus castigos. Isso foi suficiente para ferver o sangue de Eric, que disse pro Otto vazar dali, ou ele não iria se responsabilizar por seus atos. Na hora que ele se joga em cima de Otto, ele percebe que Maria tá no meio da multidão, vendo a briga. Ele não queria que ela visse ele assim, violento, mas agora que já tinha visto, não tinha motivo para parar. No final, Otto fica tão destruído que não consegue falar e nem ver por um olho. Enquanto Otto é levado pro hospital, Eric vai pra enfermaria, onde a enfermeira comenta que os métodos de ensino do internato são eficazes para os jovens. Ao ouvir isso, Eric fica triste porque ele com certeza vai ser expulso e as coisas vão continuar como sempre foram ali. Ele vai pro quarto empacotar as suas coisas, mas o Pierre tenta impedir, dizendo que
derrotar um membro do conselho daquele jeito não era contra as regras, acredite se quiser. No entanto, Eric não se sente como um vencedor porque o acesso de raiva fez a Maria se afastar dele. Pierre insiste para ele não desistir porque ele já estabeleceu um precedente no internato. Enquanto isso, um membro do conselho vai no hospital visitar o Otto, que tá pistola porque perdeu e ninguém castigou o Eric por isso. De volta ao protagonista, Eric liga pra mãe para contar sobre o que tá rolando naquela escola, mas quem atende é o padrasto. Ele fica calado, mas o Eric saca que é ele só pela respiração, então decide desligar. Do nada, os capangas do Otto aparecem e avisam que ele vai sofrer consequências pelo que fez. Antes que a situação piore, Bernard interrompe e deixa Eric ir embora. Passam horas e horas e nada dele ser expulso do internato. Como parece que o amigo vai continuar lá, Pierre sugere que ele se inscreva no torneio distrital de natação para humilhar novamente o conselho. Só que o Eric, como o último romântico que é, não quer ser um símbolo dos excluídos e ele só pensa em reconquistar a Maria. Meu senhor. Na escola, um dos membros do conselho, chamado Leffler, tá falando com o Bernard, dizendo que ele precisa convencer o diretor a expulsar o Eric, mas o Bernard responde que se fizer isso, o Otto também vai ser expulso. Um tempo depois, Eric vai falar com Maria para pedir desculpas por decepcionar ela, mas a mulher ainda tá bolada. Ela diz que vai embora do internato em busca de um futuro melhor e achava que Eric seria o companheiro perfeito. Ela via ele como um lutador, mas no duelo com Otto percebeu que ele é só um perdedor que cede aos piores impulsos. Esse recap ficou extremamente longo, então se você quer a continuação dele, por favor, comenta parte 2 que eu vou trazer sim aqui, tá bom? Então, comenta parte 2 aí embaixo, deixa o seu like que a gente traz a continuação desse filme. Eu acho que é um filme, né? Ou série, sei lá, não sei. Enfim, um abraço, se cuida, até mais. Ele tá determinado a ter uma vida melhor e sem violência, agora que tá longe do padastro. Agora que ele tá longe do padastro, Eric vai para o refeitório. Em vez de dar pelo menos um parabéns pro moleque, em vez de pelo menos dar um parabéns pro moleque, o padastro... dificuldade de falar padrasto. Mesmo... Eita, pô. Calma aí. O Pierre sugere que ele se inscreva no torneio distrital. Eita, pô.